de verdade, mesmo tendo um projeto enorme para tocar, que é as 5 chaves do sucesso, eu simplesmente decidi sair da minha casa, tá? Decidi vir para um local diferente, até para eu ter um pouco mais de inspiração. E é por isso que você deve lutar todos os dias. O meu trabalho, ele me possibilita trabalhar de qualquer lugar do país, do mundo, não interessa onde seja. E também pagar uma diária de um hotel mais de R$ 2.000, que é o meu caso nesse exato momento. Porque eu não tenho preocupação. Tenho o meu notebook ali, no hotel tem uma internet muito boa, porque era o mínimo que eles poderiam oferecer, e a gente simplesmente consegue estar fazendo as nossas operações de qualquer lugar do país. Isso é muito bom, cara. Você proporcionar do bom e do melhor para a sua família. E não viver apenas no limite. Eu sei que muitas pessoas querem alcançar isso. Mas eu já te digo, isso daqui não é ostentação. Não é para vocês pensarem que é fácil. Que amanhã você vai conseguir. Que daqui a um mês você vai conseguir. Que daqui a 3 meses você vai conseguir. Não é para vocês pensarem dessa forma. Porque se vocês pensarem dessa forma em relação ao mercado, você já está fadado ao fracasso. E por que eu falo isso? Tá? Porque simplesmente a maioria das pessoas que entram com essa mentalidade vai entrar com a forma conturbada dentro do mercado, achando que isso daqui é um cassino. Então eles vão acabar fazendo o quê? Vão tratar o mercado como um jogo, e se você trata o mercado como um jogo, gera um vício, e se gera vício, gera o fracasso, certo? Isso daqui é um trabalho. Eu abro cerca de 2 operações por dia nas minhas contas profissionais, porque eu não me exponho ao mercado. E esse é um dos segredos que eu vou contar hoje para todos vocês nas 5 chaves do sucesso. E aí, vamos embora? Olha só, frente à praia, muito bacana, um clima muito bom. Vamos embora. Essas são as 5 chaves do sucesso. Por que é impossível as corretoras de opções binárias falir? Porque ela tem um conflito de interesse enorme, tá? De ganhar sobre as suas perdas. E ela é muito gênio em fazer isso. Por quê? Porque ela trabalha nos sentimentos das pessoas. Ela trabalha dentro da sua mente, no seu subconsciente, sem ao menos você perceber. Como assim? O gráfico de opções binárias, a plataforma de opções binárias é uma plataforma muito intuitiva. Lembra que eu falei do jogo? Muitas pessoas se viciam pela plataforma e eles gostam de continuar sempre operando. Então, muitas das vezes eles não sabem ganhar, eles não sabem perder. E isso também é um problema que a gente tem de imediatismo. Porque a grande maioria dos brasileiros são a massa de assalariados, pessoas que trabalham por um salário. Porque simplesmente a gente foi ensinado assim. A gente seguir uma linha cronológica de vida, que é simplesmente você estudar, se possível fazer uma faculdade, se não for possível você vai trabalhar de qualquer coisa, que você vai aprender, que você vai entender. E por que a gente faz isso? Para ter o imediatismo de a gente ter as coisas tudo na hora. Então, Sniper, você está me dizendo que eu não deveria fazer isso, deveria largar o meu emprego? É lógico que não. A gente também não tem como reinventar a roda, mas você tem como sair da roda. Como assim? Você conhece a corrida dos ratos? O que é a corrida dos ratos? São simplesmente aquelas pessoas que trabalham pelo dinheiro, por dinheiro. O dinheiro, para essas pessoas, ele é muito importante. Só que eles são mascarados e fazem você achar que o dinheiro não é importante para vocês. E até mesmo dizer que odeia ricos, como eu já ouvi muitas pessoas falando. Mas veja bem, será que é possível você se tornar uma pessoa que você odeia? Uma pessoa de prosperidade, você acha, pô, deve ser metido. Você já olha com outro olhar, porque foi te ensinado isso, certo? Mas você já olha com outro olhar. Será que é possível você se tornar algo que você não tem empatia, que você não gosta e que você acredita que provavelmente para ele ter chegado naquele patamar, ele deve ter feito algo de errado? Porque você não consegue acreditar que a gente pode ter as duas coisas. Ou você é honesto, ou você é rico. Ou você tem dinheiro, ou você tem felicidade. Por que eu não posso ter felicidade? Por que eu não posso ter riqueza ao mesmo tempo? Isso é uma das maiores mentiras que te contaram para fazer com que você permaneça no mesmo local. E eu estou aqui para mostrar, para falar para todos vocês que isso é completamente errado.
E tá na hora de você mudar isso da sua mente, porque senão vocês não vão conseguir alcançar a sua evolução pessoal, a sua versão 2.0, que é a melhor versão de você mesmo. Quando eu estava começando, eu fiquei buscando essa minha versão. Sempre dizia para mim em frente ao espelho: eu não sou pobre, pobre é o diabo. Minha mãe já falava isso para mim o tempo inteiro e com certeza você já ouviu alguém falar algo do tipo. Pobre é o diabo, irmão. Você não é pobre. A sua situação atual é que você está quebrado, beleza? Ou seja, você se põe em uma situação momentânea, mas você tem uma mente rica, você tem uma mente milionária. E é por isso que você está aqui hoje, em busca da prosperidade, beleza? E vocês vão alcançar isso. Só que vocês precisam ter paciência. E é por essa falta de paciência que as corretoras de opções binárias acabam lucrando. Os seus maiores lucros dentro da corretora é aqui no Brasil, o local que ela mais tem lucro. E é por isso que ela é um local que ela mais investe em tráfego, é um local que ela mais investe para alcançar clientes. Porque a gente foi ensinado a ser imediatista. Então você tem que fugir da corrida dos ratos. Você tem que fugir daquelas pessoas que correm atrás do dinheiro e tá ao mesmo tempo dizendo que o dinheiro não é importante, que elas não ligam para o dinheiro. Enquanto os ricos, eles de fato não ligam para o dinheiro. Eles só acreditam que o dinheiro é importante para as suas necessidades. E ele acredita que o dinheiro é o seu empregado. O dinheiro tem que trabalhar para você mesmo. Então, se você busca conhecimento ao mesmo tempo que você está no seu trabalho, você consegue unir o útil ao agradável. Buscando conhecimento, você vai simplesmente buscar uma forma de conseguir multiplicar o seu capital, fazendo o próprio capital trabalhar para você. Enquanto se você se contentar com apenas uma única coisa, você não vai ter se sacrificado, mas também você não vai ter uma evolução boa, beleza? Então, vamos embora. A gente hoje vai falar um pouco sobre estratégias, a gente vai falar um pouco sobre as corretoras e como que você pode se sobressair perante a elas. Vamos lá. Fala, minha tropa, tudo tranquilo com todos vocês? Então, hoje estamos aqui para dar mais início a um dos nossos episódios de atualizações do nosso curso, onde eu vou passar para todos vocês todos os métodos e todas as ideias que eu acredito que pode facilitar a sua vida dentro do mercado financeiro. Hoje a gente vai falar sobre as corretoras. Isso é um tabu muito gigantesco, onde as pessoas ficam completamente perdidas sem saber aonde operar. E na maioria das vezes as pessoas ainda assim operam em corretoras que estão no auge, que estão ali no hype, né? Porque todos os influenciadores acabam influenciando as pessoas a fazerem isso, né? Mas hoje eu estou aqui para mostrar algumas opções de corretoras e o porquê que ela vai ser boa para você em alguns sentidos, tá? Porque tudo depende, tá certo, tropa? Muitas pessoas acham que o mercado ele é uma receita de bolo. Simplesmente o trader ali, influenciador, tá passando para ele uma noção do que ele tem que seguir, ele vai seguir aquilo e vai dar certo para ele. Só que não é assim que funciona, tá certo? Tudo varia de pessoa para pessoa. Até mesmo a corretora varia de pessoa para pessoa. Então, uma coisa que vocês têm que fazer, ao invés de você ser influenciado pelos influenciadores, né, no caso de day trade, vocês simplesmente façam testes em corretoras variadas. Pare de se sentir deslocado, só porque eu opero em outra corretora, isso significa que eu estou deslocado e eu quero aonde está a maioria. Mas entendam, não é a maioria que vence o jogo, e sim a minoria. Então vocês têm que ter essa concepção, têm que ter essa noção de sempre querer fazer o que é melhor para você e não o que a maioria está fazendo. Então eu diria para no mínimo você testar uma corretora uma semana, cada semana você testar uma corretora diferente, para você ver aonde o seu operacional está saindo melhor, tá certo? Isso é uma boa alternativa para que vocês façam. Mas eu tô aqui para mostrar algumas corretoras para vocês e além de eu mostrar todas as corretoras aqui para vocês, que todas as corretoras eu já testei, tá certo? Eu vou mostrar os prós e contras, beleza? Então aqui logo de primeira a gente tem a corretora Coltex, que é uma das corretoras que eu mais opero atualmente. Ah, Sniper, por que você opera bastante nessa corretora? Porque eu sou influenciador e essa é uma das corretoras que estão no hype. Então meus vídeos ele é ranqueados mais facilmente quando eu opero dentro da corretora. Mas é só isso de pós que essa corretora pode nos trazer? Não, o depósito ele é rápido, é via Pix, ele é rápido, ele é ligeiro, tá certo?
O saque também é muito rápido, tá certo? Tem saques meus que caem em 15 minutos, mas como assim também tem alguns saques que vai cair no outro dia. Essa é uma das corretoras que mais tem respostas, mais tem perguntas respondidas dentro do Reclame Aqui. Então se você for olhar dentro do Reclame Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, Reclame Aqui Coltex, tá certo? A gente vai ver aqui da corretora Coltex. Beleza? Então você pode ver aqui, ó, que a gente tem aqui, ó, 1.619 reclamações e todas as 1.619 reclamações, elas foram respondidas pela corretora Coltex. Então a gente tem 100% das reclamações respondidas. E por que que isso é bom? Porque simplesmente a corretora está demonstrando que ela é pelo cliente. Então quando o cliente tem dúvidas, quando o cliente tem alguma dificuldade, a corretora sim tem um suporte para poder estar te ajudando. Então isso é muito bom, tá certo? E depois, logo após disso, né, você tem aqui outras corretoras, como a corretora Equioption, onde tem 562 reclamações e 14 foram respondidas. A corretora Equioption já deixou de ser uma boa opção de operação. Por quê? Seus saques são atrasados, né? Eu já fiz diversos vídeos no meu canal do YouTube mesmo falando sobre a corretora Coltex. Não é uma boa corretora, tá certo? Então a gente tem bastante episódios de saque atrasado ou até mesmo de contas simplesmente bloqueadas. Sim, isso aconteceu na corretora Equioption. Eu não sei o que é que aconteceu com eles, porque antes, né, eles pagavam tudo certinho, a gente não tinha esses episódios, mas depois, com ao longo do tempo, essas coisas foram acontecendo dentro da corretora. Agora, uma corretora que tá de pé até hoje e que eu gosto bastante é a corretora Binomo, que até então eu nem olhei como é que tá o Reclame Aqui, mas ainda assim a corretora tá boa, tem 100% das suas dúvidas respondidas, então ela tá sim respondendo, as pessoas elas estão dando suporte, e isso é muito bom, e é uma corretora boa, tá certo? Onde eu também vou mostrar a interface dela para que vocês possam conhecer, mas é uma ótima corretora para vocês estarem operando, e eu posso observar só pelo site aqui, porque já faz muito tempo que eu não opero na corretora Binomo, que eles já fizeram algumas atualizações lá dentro da plataforma, e isso é muito bom, plataformas que sempre tá focado em suas atualizações. Vamos ver aqui se eu lembro a minha conta aqui para me ver como é que tá a interface da Binomo. Isso daqui é uma ótima corretora. O único problema dela é que se você for operar pelo celular, ela não é tão legal, porque ela não tem como você estar fazendo traçamento de linhas, nem nada do tipo. A gente só dá para utilizar indicador, né, quando você vai utilizar pelo celular. Agora, se vocês operam ali pelo computador, aí ela é tranquila para vocês estarem utilizando. Então, eu só não indico a Binomo se vocês forem utilizar para celular, tá certo? Mas para PC ela é uma corretora muito boa. Ela tem um ativo que é o OTC dela, né? Que é o Crypto Index, tá? Esse ativo é muito interessante para efetuar as operações. E outra coisa bastante interessante da Binomo é que, diferente da corretora Coltex, tá certo? A corretora Coltex ela não dá tanto valor aos ativos paredados de Forex normal. Como assim? Que são um mercado aberto. Porque a gente tem que ter duas diferenças, né? A gente tem duas diferenças no nosso mercado, ó. Vou botar aqui no Paint só para vocês entenderem do que é que eu tô querendo falar para vocês, tá? A gente tem dois tipos de corretoras aqui. A corretora Equioption ignora. A corretora Equioption não é uma boa opção, não é uma boa corretora para vocês, tá? Vocês vão ter bastante problema dentro da corretora Equioption. Agora, se vocês já operam e não tem problema, ok, né? Mas eu acredito eu que vocês vão ter muito problema, porque assim como eu tive, e eles não dão suporte para vocês. Quando você precisar de alguma coisa muito séria, por exemplo, o bloqueio da sua conta, eles não dão suporte. Mas vamos aqui as duas corretoras, Coltex, tá? E aqui embaixo a gente tem a Binomo, beleza? O que acontece aqui, a diferença entre essas duas corretoras? A corretora Coltex, a gente tem depósitos e saques muito rápidos, tá? Então isso é um ponto positivo. Depósitos, tá? Putz. Oxi. Não tô entendendo, meu teclado parou de digitar? Meu Deus. Não tô entendendo o que tá acontecendo, deixa eu ver. Vou fazer um novo aqui, ó. Na corretora Coltex, né? Ó. Na corretora Coltex a gente tem depósitos e saques rápidos. Eu não tenho como falar da Binomo na questão de depósitos e saques, porque eu não depositei ainda nela nesse novo período, tá? Nessa nova atualização dela,
Eu ainda não operei na corretora Binomo, mas em torno dos nossos vídeos, das nossas aulas, eu posso fazer algumas operações aqui dentro da corretora Binomo, beleza? Uma coisa que a corretora Cotex também tem, né? Que ela valoriza OTC, tá? E aqui na corretora Binomo valoriza tanto o OTC quanto o mercado aberto. Mas e aí, Sniper, qual que é a diferença desse mercado de OTC para o mercado aberto, né? A gente vai falar sobre essa diferença. OTC é o mercado over the counter, tá? Segundo a corretora, né? Segundo a corretora, que é algo muito difícil de acreditar, esse over the counter que ela cria é um gráfico fictício, ou seja, é um gráfico sintético, tá? É um gráfico sintético. Elas que criam esse gráfico, tá certo? Então, ou seja, a própria corretora que inventam aqueles ativos de OTC, né, para vocês operarem. Mas só que a corretora tem conflito de interesse. Por que ela tem conflito de interesse? Ganhar na sua perda, entendeu? Então é muito mais fácil haver manipulação ou falta de padrão, tá certo? Num gráfico over the counter. Sendo que quando a gente opera dentro do mercado financeiro, a gente quer acreditar e ver os padrões acontecerem. Porque sem padrões a gente não tem como fazer as nossas análises. A gente precisa de padrões gráficos para que a gente consiga fazer nossas análises. E o over the counter é um gráfico que não segue padrão. Então uma hora ele vai estar respeitando o suporte e resistência, como em outra hora ele vai simplesmente ignorar um suporte ou uma resistência. Já no mercado aberto, né? Ele é um gráfico. Como é que eu posso falar? Ele é um gráfico que sim obtém ali. Não depende da casa, né? Então, ou seja, não importa a corretora não tem conflito de interesse. São gráficos realmente ali criados pelas próprias pessoas que estão operando. A gente tem ali, tá operando realmente um paredado de moeda, ou seja, a disputa de uma moeda com relação a outra na sua cotação, tá certo? Ou seja, quando a gente tem ali euro-USD, é simplesmente o euro contra o dólar, para saber quem vai se valorizar ou desvalorizar, entendeu? Em relação ao outro. Então, é um gráfico de verdade. Então, podemos se dizer assim. É um gráfico de verdade e que é sem conflito de interesse, tá? Sem conflito de interesse. Por quê? A casa não ganha sobre a sua perda. Isso seria na teoria, porque em ambos os casos, né, dependendo de uma corretora de opções binárias, a corretora depende da sua perda, entendeu? Mas é aí que tá um ponto, tá? A corretora depende da sua perda, mas aqui é mais fácil ela ganhar na sua perda, no over the counter, do que aqui. Por que Sniper ela é mais fácil de ganhar aqui? Porque aqui ela tem controle sobre o gráfico, tá certo? E aqui ela não tem controle sobre o gráfico. Então aqui a gente pode ver mais padrões, a gente pode operar melhor com esses padrões do que aqui no over the counter. Então vocês têm que ter essa noção do que é OTC, do que é mercado aberto, porque por incrível que pareça, muitas pessoas não têm essas noções ainda. Então a gente tem de um lado uma corretora que valoriza o mercado de OTC, o mercado over the counter, e do outro lado a pessoa que valoriza o mercado aberto. Então vai questão de teste. Você aí vai testar um pouco, você operar uma semana inteira no OTC e depois você vai testar operar com o mesmo operacional no mercado formal. E você vai entender a partir desse momento aonde que seu operacional está se saindo melhor. Em uma corretora que valoriza o mercado aberto ou em uma corretora que valoriza o OTC. Porque, por exemplo, você entra aqui na corretora Binomo, a gente tem uns paredados de moedas normais, né? Que é o mercado aberto. Então a gente vê aqui o EURUSD pagando 84%, tem o euro e barra MXN, que parece que é uma moeda mexicana, né? Tá 82%,
80%, o Audicad 80%. Então a gente tem alguns ativos aqui que ainda assim ele valoriza o mercado formal. Assim como está indisponível aqui nesse momento, mas ações também, commodities, etc., elas também valorizam o mercado aberto, o mercado formal, né? Que não é um mercado que depende da corretora. E aqui, tá, tropa? Na corretora Coltex já é totalmente diferente, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Tô entrando aqui na minha conta principal, que eu faço minhas operações, tá? Deixa eu botar minha senha aqui. Vamos esperar aí. Deixa eu ver. Pronto. Pronto. Aí, enquanto a gente tem aqui, ó, a outra corretora só tem gráficos de OTC, só tem um over the counter, porque aqui é onde está o lucro dela, essa é a realidade. A maioria das pessoas estão perdendo nesses ativos de OTC por falta de experiência. Porque as pessoas acham que é assim, pô, o trader fulano tá operando ali no OTC, então isso quer dizer que eu também vou operar no OTC. As pessoas estão sendo muito levadas pelo efeito manada. Ah, se trader tal tá operando ali, eu vou operar ali também. Tá sendo muito levadas a isso. Mas isso significa que você tem que parar de operar na corretora? Não, minha rapaziada. Você tem que fazer o teste, porque, por exemplo, o meu operacional tá funcionando muito bem no OTC. Mas depende de vocês, se o operacional de vocês também vai estar funcionando muito bem no OTC. Agora você olha aqui os paredados normais. A gente tem 79%, GBP/USD, EUR/GBP 74%, EUR/JPY 74%. Ou seja, eles não valorizam na questão do payout, né, no mercado aberto, porque eles não querem que vocês operem no mercado aberto. Mas aí você pode também fazer duas coisas. Por exemplo, Sniper, em tal datas assim, eu tenho como operar, né, no mercado de OTC. Mas em tais momentos eu não tenho como operar no mercado de OTC. O que é que eu posso fazer? Você pode abrir uma conta na outra corretora também e vocês dividirem o seu capital, né, fazer uma diversificação de capital para vocês operarem nas duas corretoras, entendeu? É basicamente isso. Tempo de expiração, tá? E tempo de análise gráfica. Isso é um grande tabu que a gente tem dentro do mercado, onde as pessoas e os day traders, né, influenciadores, poucos falam isso para vocês, tá? Porque simplesmente ou eles não sabem ou eles ainda não percebeu que o tempo de expiração sim é um grande problema da maioria das pessoas. De um lado, vamos voltar aqui pro nosso Paint, tá? A gente tem, tá certo? Alguns mercados, por exemplo, a gente tem o mercado de opções binárias, certo? A gente tem o mercado de Forex, certo? A gente tem o mercado B3, que são as bolsas de valores. A gente tem o mercado de cripto, spot, tá? E a gente tem o mercado de cripto futuros, futuri, tá certo? Qual que é a diferença de cada um deles e eu vou mostrar para vocês. Nas opções binárias, opções binárias porque a gente tem duas opções, compra e venda, certo? Nessas duas opções, a gente tem que definir o tempo de expiração da ordem, tempo de finalização da ordem. Você escolhe um valor para poder efetuar a sua operação, tá certo? Opa, estamos aqui? Foi. A gente escolhe, vou mostrar aqui para vocês porque eu tava digitando, mas eu tava com a tela full, tá? Então a gente tem o mercado de opções binárias, a gente tem o mercado de Forex, a gente tem o mercado de B3, a gente tem o mercado de Crypto Spot, tá? E a gente tem o mercado de Crypto Futuri, beleza? Então vamos lá, no mercado de opções binárias, a gente tem compra e venda, tá certo? São duas opções, tá? A gente tem um tempo de finalização da ordem, então a gente tem um tempo para finalizar a nossa operação. E além desse tempo de finalização da nossa ordem, né, a gente tem o payout, tá? Que o payout é o que define, né, teoricamente, é o que define, vou botar aqui embaixo, é o que define retorno sobre o investimento, tá?
A gente tem um retorno sobre o investimento baseado nesse payout, tá certo? Então o que é que acontece? Quando a gente vai operar no mercado de opções binárias, a gente simplesmente tem que saber o seguinte, ó, eu vou ter duas opções a tomar aqui, duas alternativas, que é ou comprar ou vender, tá? Ou definir se vai ser acima ou se vai definir se vai ser abaixo. E além de eu decidir isso, eu vou decidir o seguinte, em quanto tempo isso vai acontecer e o quanto de retorno eu vou ter sobre esse investimento. Então a gente tem todas essas informações para fazer uma operação no mercado de opções binárias. Esse retorno do investimento de opções binárias, eles variam ali entre 79% em payout bom, tá? 79% ou 87% para a gente pegar a nossa operação. Em alguns casos, aparece ativos, né? Com 90% de payout, tá certo? Em alguns casos, aparece esse ativo com 90% de payout, tá? Já no mercado de Forex, funciona totalmente diferente. A gente sim tem duas opções. Sim, temos duas opções. Compra ou venda. Mas a gente tem outra opção que é legal, que é parcial. Como assim? No mercado de Forex, a gente não tem tempo de finalização da ordem, tá certo? A gente não tem esse tempo de finalização da ordem. Então a gente consegue ter abrange para a gente fazer uma nova opção, né? Que ao invés de ser só compra e venda, a gente tem como fazer as parciais, tá? A gente tem como fazer uma parcial, que é, por exemplo, assim, ó. Vou mostrar aqui para você. Calma aí. Mas deixa eu continuar aqui. Não tem tempo de finalização da ordem. Então o que a gente tem? Contagem de lucro baseado em lote e, tá? É baseado no lote e em pips, tá? Você tem que entender o seguinte, tropa. Cada movimentação da vela, tá? Pequena, a movimentação mínima de uma vela é de 1 pipetes, tá? 10 pipetes é o que forma 1 pip, tá? De movimentação. Isso é como se fosse pontos de movimentação. Vamos supor, tá? A gente tá aqui trabalhando com o mercado, ó. Vou esticar aqui mais para que vocês consigam ver. A gente está trabalhando aqui com o mercado de opções tá vendo o gráfico, né? Então a gente escolhe a nossa representação gráfica, por exemplo, o gráfico de velas, certo? Então o que é que acontece? A vela está se movimentando, ó. Isso daqui que a vela se movimentou, digamos, deixa eu botar uma vela verde, né, que foi para cima. Ó, isso daqui que a vela se movimentou é 1 pipete, tá certo? Isso daqui que a vela se movimentou já são 5 pipetes. Isso daqui que a vela se movimentou, digamos que é 10 pipetes. Então, ou seja, essa movimentação que vocês estão vendo aí já se forma... deixa eu botar pro lado. Essa movimentação que vocês estão vendo aqui já se forma 1 pip. Então, para ele ter 2 pip, tem que ser o dobro disso daqui, tá certo? Então, a gente teria que ver isso daqui, basicamente. Isso daqui são 2 pips, né? Isso daqui são 3 pips. Isso daqui são 4 pips. Isso daqui são 5 pips. E por aí vai. 6, 7, 8, 9, 10 pips. Entendeu? Digamos que essa vela aqui fez uma movimentação de 10 pips. Então no Forex o que vai acontecer? Você vai ter um retorno do seu investimento baseado em quanto a vela se movimentou. Então se a vela se movimentou, você entrou comprado e a vela se movimentou 10 pips, você vai ter um lucro baseado nesses 10 pips, tá? E os micros movimentos são chamados de pipetes. Ou seja, isso daqui, ó, não tem um pip ainda. Então a gente fala que é um pipete. 2 pipetes, 3, 4, 5, 10 pipetes. Então aqui já formou um pip. 10 pipetes formou um pip. 20 pipetes formou aí 2 pips, entendeu? E por aí vai até formar uma vela ali grandona, beleza? É basicamente isso. Então a gente tem a contagem do nosso lucro dentro do Forex baseado
nos pips, baseados nesse pontos de movimentações que a gente tem em cada vela que a gente está operando. Se não ficou claro para vocês, voltam o vídeo, assistam tudo novamente, que é muito importante vocês entenderem o porquê que essas movimentações acontecem e quais são as diferenças de cada mercado, beleza? Então vocês sabendo disso, né, dessas duas opções que vocês têm, né, e que não tem tempo de finalização, ou seja, só tem contagem de lucro baseada em lote ou pips, a derrota também vai ser a mesma coisa. Então, por exemplo, se você entrou comprado aqui nessa região desse topo aqui da vela, mas aí a vela fez isso daqui, ó, 5 pipetes, 10 pipetes, ou seja, já formou um pip, 2 pip, 3 pip, 4 pip, 5 pip, 10 pips, então você tá perdendo ali 10 pips da sua ordem. Mas como é que eu defino o quanto que eu vou perder, o quanto que eu vou ganhar? Simplesmente porque você, quando você vai definir o seu retorno sobre investimento, né, não vai ser com o valor como é nas opções binárias. Nas opções binárias você bota, eu vou botar lá R$100 para ter um payout, né, um retorno sobre o meu investimento de 87%. Não, no Forex não tem isso, tá? No Forex você tem basicamente o seguinte, eu vou botar a quantidade de lote que vai ser multiplicado através do meu PIP. Digamos que eu botei 1 de lote, tá? Eu botei 1 de lote, a minha banca tá lá, $200. Eu falei, minha operação vai ser 1 de lote. Então, ou seja, eu vou ganhar $1, né, por cada PIP que o mercado der. Então, ou seja, entrei lá comprado com um de lote. Aí, cada movimentação que o mercado tiver, né, por exemplo, para cima, porque eu entrei comprado, né, então eu vou estar ganhando $1. Então, se ele chegar a 10 pips, né, no caso, eu ganhei $10, entendeu? 10 pips de compra. Mas se ele for negativo, 10 pips aqui para baixo, e eu entrei comprado, então você vai ter ali 10 pips de derrota, então você vai ter menos $10, então você vai perder $10 da sua banca. Então o que é que você faz? Você vai achar o balanceamento ali, né, entre um e outro, né, para que você possa realmente, de fato, definir um bom gerenciamento para vocês. E no mercado de Forex, para vocês limitarem as suas operações, vocês simplesmente têm ali as zonas de take profit e as zonas de stop loss. Por exemplo, você fala, se o mercado descer até esse nível aqui, eu quero encerrar a minha ordem no loss. Se subir até esse tanto aqui, eu quero finalizar a minha ordem no take profit. E aí você tem a parcial. O que é? Por exemplo, digamos, o mercado está próximo, né, a chegar naquela sua zona de compra. Você vai já tá ganhando sua operação. O que é que você faz? Digamos que eu abri a ordem aqui, ó. Vou botar a linha azul aqui, ó. Eu abri a ordem aqui, ó. Abri uma ordem de compra nessa linha azul, certo? E aí o mercado subiu aqui, ó. Ou seja, eu já saí, já tô no lucro, né? O que é que você faz? Você vai colocar o seu stop mais ou menos aqui em cima, tá certo? E fechar sua ordem aqui e abrir outra ordem de compra nessa região aqui, ó, para você fazer uma parcial. Ou seja, o que é isso? Você já tá ganhando uma operação e você já tá com outra ordem aberta, né, a favor, porque você já tá conservando o seu lucro já tá ali. Não tem como ele te dar mais prejuízo. Aí, por exemplo, você abriu a ordem aqui nessa linha azul, o mercado subiu até aqui em cima, tá? Aonde tá aqui. E você bota seu stop loss aqui, ao invés de você botar seu stop loss embaixo. Porque você deveria colocar o seu stop loss onde tá essa linha vermelha aí agora. Por que você deveria colocar aqui? Porque se o mercado descer demais, automaticamente sua ordem sai do mercado. Então você limita a sua perda, né? Mas como você viu que você tá ganhando, você simplesmente, não vou deixar aqui não, ó. Como eu tô ganhando, eu já vou botar aqui pra cima. Então, ou seja, por mais que o mercado desça, se ele voltar aqui dentro dessa região, eu já finalizo no lucro de todo jeito. Mas ainda dou mais oportunidades para ele continuar subindo. Se ele continuar subindo, beleza. Mas se ele descer até aqui, eu ainda continuo no win. Porque a minha ordem ela foi aberta aqui nessa região. Então eu ainda tô tranquilão, entendeu? É basicamente isso, beleza? E no mercado de Crypto Spot já é totalmente diferente. Por que é totalmente diferente, minha tropa? Porque nesses mercados aqui, por exemplo, o mercado de Forex, o mercado de opções binárias e o mercado de B3, tá? A gente opera com capital emprestado. Como assim o capital emprestado? Como é que eu vou vender €1, sendo que eu não tenho euro?
Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que eu vou vender o euro sem ter o euro? A corretora te empresta esse ativo para você efetuar suas operações. E você efetua essas operações utilizando a sua banca, tá? A banca que você tem dentro da corretora é a garantia da corretora que você vai pagar aquele ativo que você pegou emprestado. Entendeu? É basicamente isso que funciona no mercado de B3, no mercado de cripto e no mercado de Forex. No mercado de opções binárias também. Só que ali já tem um conflito de interesse porque a corretora ganha sobre as suas perdas. E esses outros mercados aqui, não, é totalmente diferente. Entendeu? É basicamente isso. Mas o mercado de Forex e o mercado de cripto, tá? Eles são a mesma coisa, tá? É a mesma forma. Toda essa explicação que eu fiz aqui também serve para o mercado de Forex e o mercado de B3, tá? E agora o mercado de cripto e spot, como é que ele funciona? O mercado de cripto e spot é como se você estivesse realmente comprando um ativo. Então você não tem como vender um ativo que você não tem. Então digamos, eu tenho um Bitcoin, tá? Aquele Bitcoin é meu. Eu, por exemplo, tinha 800 mil reais de Bitcoin. Tá certo? A minha cotação estava em 800 mil reais. Eu tinha em torno de 4 bitcoins, tá certo? Até que veio a queda do mercado de cripto. E agora eu só tenho 300 mil reais, beleza? Mas aí o que acontece? Os bitcoins são meus. Eu só perco dinheiro se eu vender ele a 300 reais, sendo que eu comprei ele a 800 mil. A 300 mil. A 800 mil, né? Eu comprei ele a 800 mil, eu só vou perder dinheiro agora que se eu quiser vender agora, né? A 300. Então aí eu realmente estaria de fato perdendo dinheiro. Mas é como se fosse esse celular. Eu comprei esse celular aqui, esse celular é meu, tá? Paguei 14 mil nesse celular. Se amanhã esse celular valer R$2, eu vou ser otário e eu vou perder dinheiro se eu vender ele a R$2, certo? Mas enquanto isso, eu paguei 14 mil e ele continua sendo meu. É o meu patrimônio. No mercado Crypto Spot é a mesma coisa. Você compra as moedas de fato e ela vira o seu patrimônio. Então você só perde dinheiro se você vender ela na baixa. Se você vender ela desvalorizada. Mas se ela tiver valorizada, aí você não precisa. E aqui no mercado de Crypto Futures é totalmente diferente. Aqui simplesmente você pega a cripto emprestada na corretora, tá? Na corretora, para que você possa tá ali fazendo as suas operações alavancados, tá? Então você consegue utilizar da alavancagem e utiliza a sua banca como garantia, tá? Das suas operações, igual nos mercados de Forex e o mercado de B3, beleza? O mercado de Crypto Future funciona da mesma forma. Beleza, minha tropa? Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido a diferença dos mercados. E na próxima aula a gente vai começar a falar de fato sobre o tempo de expiração e como que você pode trabalhar com esse tempo de expiração. Essa aula é muito explicativa e muito interessante para que vocês entendam como que vocês devem estar trabalhando no mercado de opções binárias da forma correta. Presta atenção nessa aula aqui que é muito importante, uma coisa tem nexo à outra. Você pode estar pensando, isso é aula de iniciante, meu querido. Calma, meu pequeno gafanhoto, porque uma coisa tem a ver com a outra e vocês vão entender, beleza? Então vamos para a próxima aula, simbora! Então, minha tropa, é o seguinte, eu fiz toda essa explicação mostrando a diferença de cada mercado, porque eu queria chegar num ponto muito importante, que é o ponto do seguinte, mostrar o que agora eles têm em comum e como você saber disso vai te ajudar na hora de vocês operarem nas opções binárias. Então vamos embora que vocês vão entender que a gente vai chegar lá. Olha só. Se liga, minha tropa. Lembra que eu falei que o mercado de Forex, a gente falou sobre o mercado de Forex, a gente falou sobre o mercado de B3, Crypto Spot e etc. No mercado de opções binárias, ele é muito parecido com o mercado de Forex. Por que ele é muito parecido com o mercado de Forex e não a B3, que é a mesma coisa que o Forex? Tá? Porque muda os ativos. No mercado de B3, a gente opera ações, a gente opera índices, a gente opera papéis, tá? De contratos e etc. E já no mercado de Forex, a gente opera paredado de moeda. Nas opções binárias, a gente também opera paredado de moeda. E o Forex, ele veio primeiro, né, do que o mercado de opções binárias. E além dele ter vindo primeiro, tá? As movimentações que a gente tem no mercado de Forex, ou no mercado de opções binárias, é um espelho do que tá acontecendo no Forex. Olha só que interessante. Então, não faz sentido vocês pegarem operações do mercado de opções binárias ali, do jeito que os traders estão te ensinando, que é 1 minuto, é 5 minutos, e é daquele jeito.
tá? Não é daquele jeito que se deve operar, tropa. E é por isso que 98% ou mais, tá? 95% de pessoas estão perdendo a operar Forex, certo? 99% estão perdendo a operar opções binárias. Para vocês terem noção, eu desconfio muito de que esses influencers realmente vivem da parada, tá? Eu desconfio bastante. Eu, por exemplo, vou ser sincero a todos vocês, eu não vivo apenas de opções binárias, porque é um mercado realmente complicado, tá? Eu faço grana nas opções binárias? Faço, mas o meu maior rendimento está ali nas criptomoedas, tá? Que eu opero no mercado de cripto e opero no mercado de Forex. Mas como o meu nicho do meu canal do YouTube, das minhas redes sociais, é opções binárias, eu tenho que manter ali dentro da parada. Até porque se eu chego e falo sobre Forex nas minhas plataformas digitais, simplesmente as pessoas simplesmente nem vai assistir o meu conteúdo, vai falar, que merda, para de falar disso daí e volta para o B. Tá? Então vai acontecer isso, de fato, tá, minha tropa? Então, o que que acontece? Então eu tenho que manter lá o meu personagem de Buda que opera opções binárias. Mas aqui é uma questão de mais de a proximidade. Vocês estão próximos de mim, eu sou o seu mentor, então eu tenho que falar pra vocês o que é de fato real e o que não é de fato real, tá? A verdade é, a maioria dos influencers não vivem do mercado de opções binárias, porque é um mercado muito complicado. Mas a maioria dos influencers conseguiram se suspender pelo mercado de opções binárias e eu fui um deles. Como assim? No início lá, é muito fácil você operar opções binárias. Na questão, não é fácil das estratégias funcionarem. Não é questão disso. É muito fácil porque você consegue levantar um pouco o capital para muito, né? Então foi isso que me ajudou. Eu fiz os meus primeiros 10 mil reais com as opções binárias. Depois dali eu fui reinvestindo, fui investindo em outras paradas, fui migrando para Forex, fui operando opções binárias ainda assim e fui diversificando o meu capital. E com isso foi abrangindo ainda mais para que eu obtesse bons lucros dentro do mercado. E o tibum que deu realmente na minha vida foi ter comprado o Bitcoin quando ele estava valendo 5 mil dólares. E aí eu comprei o Bitcoin, 5 mil dólares, estava em papo de 22 mil reais, e foi o tibum enorme onde o Bitcoin chegou mais de 150 mil reais. E ali foi de fato onde eu ganhei muita grana. Mas eu precisei daquela base, sabe, de opções binárias. Eu precisei entender como o mercado de opções binárias funciona. Eu precisei aprender opções binárias. Eu precisei me levantar o meu capital para sair de quebrado, favelado, pobre, para que eu tenha alguma condição para poder pelo menos investir no mercado de cripto. Então ele é um bom start, mas no médio e longo prazo, vou te falar a verdade, vocês não vai conseguir depender apenas das opções binárias. Não vai dar certo. Se você apenas depender das opções binárias, você vai quebrar o mais rápido possível. É isso que vai acontecer. Mercado de opções binárias é para alavancar. Ah, Sniper, eu só tenho 150 reais, quero gerenciar aqui um pouquinho, vou chegar a 5 mil. Chega, de boa, beleza? Gerenciando, indo dia após dia, você sim chega. Mas dizer, eu vou viver de opções binárias a minha vida inteira, não vai conseguir, tá? Não vai. Vai acontecer algum episódio na sua vida, por exemplo, um cachorro seu chegar a falecer, morrer, você não vai conseguir operar, cara. Depende muito do seu emocional. Emocional blindado. Então qualquer coisa pode acontecer na sua família que te abale emocionalmente, e aí, o que é que você vai fazer? Vai simplesmente perder sua fonte de renda? Não vai operar mais? Acabou o dinheiro? Não é bem assim que funciona, minha tropa. Então você tem que ter outras fontes de rendas para que possam te ajudar em um momento difícil da sua vida. Não tô dizendo que é impossível viver de opções binárias. Eu tô dizendo que é impossível, no médio e longo prazo, você conseguir se manter consistente nas suas ações, consistente nos seus lucros ali dentro das opções binárias. Opções binárias eu ainda opero, sou consistente no mercado de opções binárias e faço a minha grana. Mas no dia que eu tiver algum problema na minha vida pessoal e eu tiver que fazer uma grana, eu não vou pro mercado de opções binárias, eu vou para outro mercado. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo te passar? Eu vou para outro mercado, porque depois que eu for para outro mercado, eu sei que vai ser mais tranquilo eu estar operando lá do que nas opções binárias. Você tá me entendendo? Mas opções binárias é um ótimo alavancador de banca quando vocês estão no início, quando vocês estão ali querendo conquistar os seus primeiros objetivos, beleza? Mas vamos lá.
o mercado de Forex ele é muito parecido com o mercado de opções binárias. A única diferença que fode o mercado de opções binárias e que fode a maioria das pessoas é o tempo de finalização da ordem, ou seja, o tempo de expiração, tá? Esse tempo de expiração, galera, é o que vai dificultar a sua vida no mercado de opções binárias. Então o que é que você tem que fazer? Ao invés de você operar, vou operar 1 minuto, 5 minutos, aquele velho método retrógrado que as pessoas querem te ensinar, você vai simplesmente transferir isso daqui pra cá, ó. Ao invés de você operar como opções binárias, você vai operar como Forex. Isso mesmo, meu pequeno gafanhoto. Isso vai te ajudar demais. Opere como Forex. E eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer isso para vocês operarem como Forex. Mas antes de eu falar como que você vai operar como Forex, a gente vai para a próxima aula, onde eu vou mostrar a primeira análise que a gente vai utilizar para que a gente opere como Forex com esse tempo de expiração que eu vou mostrar para vocês. Então vamos embora, minha tropa! Fala, minha rapaziada, estamos aqui de volta, tá? E hoje eu vou estar passando para todos vocês, obviamente, né, a primeira análise que vocês precisam saber para vocês começarem as suas operações, para vocês também entenderem como é que o mercado financeiro funciona, tá? É uma análise muito importante e que muitas pessoas estão deixando de dar atenção, tá certo? A base do mercado é você entender de forma expert como funciona essas operações. E, obviamente, a análise mais importante seria o nosso famoso suporte e resistência, tá certo? Mas antes de mais nada da gente começar a falar das nossas análises, obviamente tem algo que vem bem antes disso, que é o seu primeiro depósito, tá? Dentro da corretora. Vocês têm que lembrar do seguinte, minha tropa, se você for trabalhar com a diversificação de capital, até mesmo para vocês fazerem aquele esquema que eu te falei, para você testar entre as corretoras, para que você comece a fazer suas operações, tá? Para você decida qual corretora é a melhor, né, para vocês operarem, para vocês trabalharem, vocês deveriam diversificar o seu capital, tá certo? Eu não fiz o depósito aqui dentro da corretora Coltex porque simplesmente eu já tenho o meu depósito aqui, que eu ainda não efetuei os meus saques, tá? Mas, obviamente, eu vou efetuar meus saques tranquilamente. Outra coisa, tá certo, minha tropa? Eu já fiz um depósito aqui de R$400 dentro da corretora Binary, ou dentro da corretora Binomo, desculpa. Então a gente tem aqui, ó, vamos supor, eu vou usar apenas R$400 dessa banca aqui e R$400 dessa outra banca, como se fosse se eu tivesse R$800 de banca total, né, e eu diversifiquei entre as duas corretoras, tá certo? Vocês podem observar que eu fiz aqui o meu depósito, tá? Já caiu aqui a nossa grana e vamos voltar para a aba principal. Eu vou ensinar tanto nessa corretora quanto na outra corretora o mesmo operacional, porque esse operacional serve para tudo, até mesmo para vocês operarem Forex, tá certo? A primeira estratégia para vocês operarem Forex é vocês simplesmente entender como o mercado se movimenta. O mercado se movimenta, minha tropa, baseado em topos e fundos. É isso, o mercado é topo e fundo o tempo inteiro. Sempre vai ter topos e fundos, simplesmente porque a gente também seleciona a nossa representação gráfica, que seria a representação gráfica de candlesticks, tá? Que são as nossas velas. Então a gente coloca aqui as nossas velas. Geralmente a gente é melhor para a gente estar fazendo as nossas análises do mercado, utilizar o tempo gráfico, né? No caso da nossa representação gráfica de 1 minuto, beleza? Mas isso não simboliza que a gente vai operar com tempo de expiração de 1 minuto. Tempo de representação gráfica é diferente de tempo de expiração, beleza? Então o tempo de representação gráfica, que é o nosso gráfico que vai aparecer aqui, é de 1 minuto. E a mesma coisa você faz aqui na outra plataforma, tá certo? Então eu também vou colocar aqui o tempo gráfico de 1 minuto, tá? Na verdade já está selecionado, mas se não tiver você seleciona, né? E a gente também tem aqui as opções, né, de gráfico. A gente também vai escolher o gráfico de velas para a gente estar efetuando as nossas operações. Por que que a gente escolhe essa representação gráfica? Porque simplesmente os gráficos de candlesticks é o que nos mais mostra informações do que está acontecendo no mercado. Como assim, Sniper? Vamos voltar para o nosso queridíssimo Paint para que eu possa explicar para vocês, tá? Né? A gente tem algumas representações gráficas, né? A gente tem a representação
representação gráfica diária, que no caso é o gráfico de linhas, tá certo? Mas você pode observar que são várias linhas ali dentro do gráfico, parecendo um eletrocardiograma, tá certo? E se você não quiserem um gráfico de linhas, tem um gráfico de barras, e você pode observar que tem várias barras ali que a gente chama de barras chinesas, tá? Então a gente tem essas barras aí que mostram verde, vermelho ali, as operações tudo direitinho, beleza? E a gente tem um rank alguma porra lá, rank Ashin, sei lá como é que chama isso daqui, tá certo? Que são outro tipo de gráfico também, tá? Que depois eu vou falar desse tipo de gráfico também, que eu tô desenvolvendo uma estratégia para eles. Mas enquanto a estratégia não tiver 100%, né, não tiver 100% verificada, eu não vou trazer para vocês, obviamente. Vou trazer depois com mais calma aí para todos vocês. Tranquilo? Mas vamos voltar lá, que é o gráfico que a gente utiliza, é o gráfico de velas. Por quê? Porque simplesmente ele é uma representação gráfica que nos passa bastante informação. Por exemplo, se a gente tem uma vela verde, tá? A gente tem uma vela verde composta por 4 modos de taxas, né? De região, né? A gente tem a região dos pavis, tá? Que são isso daqui que eu acabei de desenhar. Aonde nessa região dos pavis a gente tem simplesmente o pavio de máxima, tá? Pavio de máxima, tá certo? A gente tem a abertura e o fechamento do mercado. Aqui nesse caso é o fechamento do mercado. Aqui embaixo é a abertura, que é no corpo das velas, tá? E a gente também tem o nosso pavio de mínima, tá? A gente tem um pavio de mínima. Por que a gente tem um pavio de máxima e o pavio de mínima? Esses pavios são simplesmente onde a gente tem as regiões mais importantes do gráfico, tá? Já foi-se a época que você operava no corpo da vela, tá? Não funciona mais, não tá tão interessante vocês operarem no corpo da vela. É mais interessante vocês sim operarem com os pavios da vela. Por quê? Porque ali a gente tem a região máxima e mínima do ativo. Então a gente sabe até onde o preço máximo chegou, ele retraiu, demonstrando que tem compradores ou vendedores naquela região, e a gente tem ali a abertura e o fechamento, tá? Do preço. Então, ou seja, o gráfico, como ele é um paredado de moeda, a gente tem ali uma moeda em relação a outra. Então a gente trabalha com valores, trabalha com os preços dessa moeda, o quanto que teve de desvalorização, o quanto que teve de valorização em cada moeda, tá certo? Imaginamos se a gente tem aqui, ó, o tio Newton tá vendendo no bar dele ali o picolé, certo? Então, aqui na abertura da sua venda, tio Newton botou o picolé lá a R$1, tá certo? E logo depois esse picolé chegou aqui, ó, a uma máxima, tá? De basicamente, vamos supor, de R$5, tá certo? Então, o que que acontece? A gente tem algumas informações e vocês estão vendo essas informações na prática das nossas velas, para vocês entenderem qual que é o motivo dela e da sua existência, tá? Como representação gráfica, beleza? Então a vela passa todas essas informações pra gente. Tio Newton abriu ali o negocinho dele a R$1, tá? E aí ele simplesmente foi vendo que tava ficando bom, tava tendo bastante compradores daquele picolé, então vai relativamente, à medida que vai subir na qualidade, vai subir no valor do picolé do tio Newton. E aí simplesmente ele conseguiu chegar numa máxima de R$5. Só que ele viu que as pessoas não estavam comprando tanto o picolé dele quando tava custando R$5. Então o tio Newton o que é que faz? Pô, vou dar uma descidinha aqui no valor, porque não tá indo legal as vendas, tá? Então aí ele dá uma descidinha e digamos que aqui finalizou com o preço final do picolé em R$3, tá certo? Então finalizou ali o valor do picolé em R$3, tá certo? Mas digamos que ainda assim ele sentiu que não estava vendendo e aí os picolés começaram a perder, e para ele não perder o picolé de forma rápida, né? O picolé chegou a valer aqui digamos 50 centavos, só para ele não perder os picolés. Lembrando que essa mínima, obviamente, ela vai acontecer numa vela de compra, ela vai acontecer antes do fechamento. Digamos que ela nasceu em R$1, pode descer a 50 centavos e depois subir a 5, não segurar e depois descer a 3 e terminar ali o fechamento. O fechamento da vela é quando a vela se finaliza para começar uma outra vela, beleza? Então a gente tem todas essas informações dentro de uma vela. Em uma vela negativa, a gente tem as mesmas
mesmas informações, tá? Só que no caso seria o contrário, né? Não estaria trabalhando mais na valorização, e sim na desvalorização. Então, digamos aqui que na abertura da vela, digamos que chegou a valer lá R$5, estava R$5 ali na abertura, ou seja, estava caro, né? O picolé, beleza? Mas ele também já tinha chegado ali a custar mais ou menos uns 10 mil, então, ou uns 10 mil, uns 10 reais. Então, ou seja, a gente já teve um picolé ali que custou 10 reais, só que daí ele não segurou porque simplesmente não tinha compradores, por algum motivo não segurou o preço. Então, o que é que acontece? O picolé começa a descer de preço, tá? Esse valor de 10 reais aqui, ó, já não vale mais 10 reais, tá certo? E aí ele começa aqui a descer de preço, tá certo? Show. Começa aqui, ó, a descer de preço, tá? Até chegar numa mínima, beleza? Digamos que chegou a valer aqui os mesmos 50 centavos. Só que daí, porra, o cara fala, porra, 50 centavos não tá dando pra tirar lucro, né? Não tá dando pra tirar lucro. Então, vamos fechar aqui, né, em R$1 mesmo, tá legal. Aí mantém os R$1, beleza? Então por isso que a gente utiliza a representação gráfica de velas, porque elas nos dão 4 informações bastante importantes para as nossas operações. Então o que a gente utiliza na nossa análise técnica gráfica para que a gente torne isso daqui uma forma de tomada de decisão? E é isso que eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Simbora! Minha tropa, e é basicamente isso, né? A gente aproveita dessas informações que o gráfico nos dá para que a gente tome as nossas decisões. E para a gente tomar as nossas decisões, obviamente a gente precisa de alguma análise por trás. E a análise que é mais utilizada na análise técnica gráfica é simplesmente analisar padrões passados do gráfico para que a gente possa operar no futuro. Digamos que a gente esteja operando o picolé do seu Newton, né? O que faz para que a gente obtenha bons resultados nessas operações que a gente vai fazer no picolé do seu Newton? A gente simplesmente vai fazer o seguinte, a gente vai analisar o passado, tá certo? Então aqui, ó, no picolé do seu Newton, poxa, o foda é que eu apaguei, né? Não era pra me ter apagado. Mas vamos lá desenhar novamente, tá? Deixa eu abrir aqui o Paint, beleza? Vamos embora. Vamos lá, digamos que a gente está aqui trabalhando com o picolé do seu Newton. Como a gente faria operações no picolé do seu Newton? Olha só, o picolé do seu Newton chegou aqui valendo... Teve altos e baixos, né, o picolé do seu Newton. Tava valendo aqui, ó, né, foi a primeira vela lá que eu tinha desenhado. Tava valendo aqui, chegou a uma mínima de 50 centavos, chegou a abrir, né, o seu negócio a R$1, chegou numa máxima, né, de basicamente R$5, só que não aguentou e acabou fechando ali em R$3. E aí ele foi vendo que o negócio foi dando certo e digamos que o negócio começou a valorizar cada vez mais. E mesmo depois desse fechamento, o seu Newton tentou mais uma vez uma forma de crescimento e até que ele conseguiu, tá certo? E aí o que aconteceu com o picolé do seu Newton? O seu Newton chegou em uma mínima aqui, de basicamente nessa região aqui, a gente põe uma suposição de que estava chegando a valer aqui a uns... Se aqui é 3, vamos supor que aqui é R$1,50, podemos se dizer assim. São valores irrisórios, tá, tropa? Que a gente tá aqui só servindo de exemplo. Chegou aqui a valer nessa região aqui, que eu acabei de traçar essa linha horizontal, do R$1,50. Né? Só que aí ele conseguiu ir aumentando gradativamente o preço, foi aumentando a fama do seu negócio e esse picolé chegou a um fechamento sem ter retrações, ou seja, não chegou a uma máxima para depois retrair, mas foi um fechamento completo ali de basicamente R$10, vamos supor aqui, ó. Ou seja, subiu o dobro do que ele já havia tentado fazer com o picolé dele antigamente, tá? Putz, bugou. Subiu o dobro, tá? Então a gente tem aqui R$10 do picolé do seu Newton como máxima, tá certo? E aí ele continuou a se empolgar, foi crescendo cada vez mais o negócio e ele conseguiu novamente uma alta no próximo ano, podemos se dizer assim, tá certo? De basicamente ali, ó, teve uma abertura em R$10, teve um altos e baixos, chegou a valer aqui R$8 o picolé do seu Newton e acabou tendo fechamento no ano novamente, tá certo? De aproximadamente, vamos supor aqui, de aproximadamente R$25,
tá certo? Só que daí, para R$ 25 um picolé, já começa a se tornar caro, né? Certo, Metrópole? E aí, só que ele tinha feito muitas compras de picolé aqui, tá certo? E aí, ó, aqui é que ele encontra, como ele encontrou um preço máximo do seu picolé, é aqui que ele acaba de encontrar uma resistência, ou seja, o povo resistindo ao comprar aquele picolé do seu Newton. R$ 25 tá muito caro, seu Newton, pelo amor de Deus, como é que pode? Eu não quero pagar R$ 25 num picolé, tá certo? E aí o seu Newton começa a baixar de preço do picolé, tá certo? Então o picolé saiu de R$ 25, voltou para 10, depois de 10 voltou ali para aproximadamente R$ 5, que era o que tava valendo, beleza? Para o seu Newton que é mais toque, vamos começar a vender aí, porque não tá dando certo não. Aí chegou até valer R$ 1 novamente, que foi o preço de abertura do picolé do seu Newton, né? Mas aí logo depois ele foi ganhando fama novamente, tá? E aí foi subindo, se estendendo nas mesmas regiões que chegava. Mas toda vez que seu Newton tentava R$ 25, não vendia. Então ele tinha que continuar vendendo com preço mais baixo, tá? Então é basicamente assim que o mercado funciona, tropa. É basicamente dessa maneira que o mercado se movimenta, tá certo? Você encontrando limites dentro do gráfico. Quais são esses limites? Obviamente, se vocês operarem em reversão, que já já eu vou falar a diferença de reversão e retração. Mas vamos focar aqui, tá? Então, o que acontece? Você tá ali percebendo que toda vez que seu Newton tenta colocar o preço do seu picolé, né, a R$ 25, não dá certo. Simplesmente seu Newton não consegue aumentar o preço. Então ele tem que começar a vender por um valor mais barato. Então o que acontece? Se você sabe que o picolé do seu Newton fica caro aos R$ 25 e ele não vai conseguir vender, é a mesma coisa de você apostar contra a queda do preço do picolé do seu Newton toda vez que chegar a R$ 25. Você tá entendendo? Então no mercado funciona da mesma forma. Toda vez que o mercado chega num preço que tá muito caro, ele vai começar a retrair. E é aí que você analisa o passado. Eu preciso do passado, né? Pra mim saber qual é o valor que o seu Newton consegue ir até com aquele picolé, né? Então a gente já olhou aqui o passado. Digamos que essa metade aqui, ó, do gráfico, ó, é o passado. Essa metade aqui que eu estou mostrando pra vocês é o passado, tá certo? E aqui, ó, é o futuro, beleza? Esse lado aqui é o futuro, beleza? Então, o que acontece? A gente analisa o passado para operar no futuro. É basicamente isso que a gente faz, tá? Então, a gente observou ali que o picolé do seu Newton, toda vez que chega nessa alta aqui de aproximadamente R$ 25, logo após essa alta, o picolé começa simplesmente a descer de preço, ou seja, não sustenta naquela região, ele não consegue mais vender. Mas também a gente tem uma mínima, né? Que é onde toda vez que o picolé do seu Newton chega a R$ 1, ele começa a subir novamente. E isso a gente já tem de histórico. Como assim de histórico? Porque o picolé ficou a R$ 1, subiu para 25, desceu para R$ 1, subiu para 25 de novo. Então a gente tem ali uma mínima e uma máxima, que é o picolé a R$ 1 e o picolé a 25. A gente tem dois extremos, né? Então aí o que a gente acredita logo depois desse picolé alcançar aqui essa região de mínima, tá? A gente espera com que o gráfico comece a subir novamente, baseado no que já aconteceu no passado, beleza? Então a gente tem essa concepção, e é assim que a gente trabalha dentro do gráfico. Então o que a gente vai acreditar? Que toda vez que chegar o gráfico num determinado preço, a gente vai poder fazer tanto a compra quanto a venda. Toda vez que o gráfico chegar numa máxima histórica, que lá atrás já aconteceu essa máxima, a gente vai efetuar uma venda. Toda vez que chegar na mínima, a gente vai efetuar uma compra. E é simples assim. Então a gente chega aqui no gráfico, tá? E a gente vai começar as nossas operações baseado nisso que eu acabei de ensinar para todos vocês. E vou passar algumas outras dicas de filtros que também dá para vocês estarem utilizando. Então vocês fiquem ligados aí, né? Assistam a próxima aula, que é muito importante vocês entenderem esse conteúdo para que a gente possa seguir da melhor forma possível, beleza? Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, hein? Eu acho que tá muito brabo, tem bastante explicação muito legal para que possa fazer vocês alcançar a consistência de uma vez por todas. Simbora!